E hoje nós vamos aprender sobre extensões de arquivos. Então, solta a vinheta. Fala galera, eu sou o PR e estou aqui para te ajudar a acertar questões de concurso. Então, sem mais delongas, vamos nessa! Primeiro, quero esclarecer o que são extensões. Basicamente, as extensões identificam o tipo do arquivo. A extensão ela vai dizer o que é aquele arquivo. E, principalmente, a extensão vai dizer quem pode abrir aquele arquivo. Lembra lá do português? Sufixo e prefixo, que o sufixo vem no final da palavra? Pronto. A extensão ela é uma espécie de sufixo de um arquivo. Então, eu tenho o nome do meu arquivo, tenho um ponto e tenho a extensão. Por exemplo, arquivo.doc. A extensão .doc é uma extensão de um documento de texto formatado. Essa extensão .doc identifica o tipo do arquivo, é um .doc, identifica o que é aquele arquivo, é um documento de texto formatado, e identifica quem pode abrir aquele arquivo. Existem alguns aplicativos que podem abrir, que conseguem abrir arquivos .doc. Dentre eles, nós vamos aprender que o Word é o aplicativo que detém como padrão o .doc. Mas as extensões de documentos, planilhas, apresentações e imagens, nós vamos ver hoje ainda na prática. Mas antes disso, eu quero comentar alguns exemplos de extensões para que nós possamos ir iniciando nesse assunto. Então, rapidamente, vamos comentar esses tópicos em verde na sua tela. Extensões de áudio. Como exemplo de extensões de áudio, eu gostaria de citar o MP3, até porque é bastante conhecido e muito provavelmente você já tem até utilizado, já tem escutado alguma música em MP3. E o seu paralelo, como extensão de vídeo, o MP4. MP3 é uma extensão de áudio e MP4 é uma extensão de vídeo. Como exemplo de arquivos de sistema, quero citar o DLL. O .dll ele é uma biblioteca de arquivos de sistema, mas iremos comentar melhor sobre ele e outras extensões de arquivos de sistema lá na aula sobre sistemas operacionais. Como exemplo de softwares diversos, eu quero citar o .psd, que é a extensão utilizada naquele software que você com certeza já ouviu falar, o Photoshop. Então, o aplicativo Photoshop, ele salva seus arquivos em .psd. E por último, eu gostaria de citar rapidamente o arquivo de texto. Quando eu falo em um arquivo de texto .txt, eu não estou falando de um documento. Eu estou falando de um arquivo de texto sem formatação. Aquele arquivo criado lá no bloco de notas. Ele é um .txt. Ele é um texto limpo, sem formatação. Quando eu menciono um arquivo .ico, esse arquivo é um ícone. São ícones, são imagens, é uma extensão de imagem criada simplesmente para ícones. Ícones de atalhos, ícones de botões. Quando eu falo em um Portable Document Format, eu estou falando num PDF, que com certeza você já deve ter utilizado também, que é aquele formato de documento portátil. Um tipo de documento onde, após salvar nesse ponto PDF, eu tenho vantagens. Vantagens como o destinatário não poder alterar o documento, bem como vantagens de não perder formatação, não mudar fonte, não mudar tamanho de letra, porque o documento vai para o seu destinatário como uma espécie de documento fechado. Dentre outras vantagens que comentaremos em aula específica sobre PDFs. Então agora, vamos para a prática para vermos extensões das suítes Microsoft Office e LibreOffice, e também extensões de imagens. Vamos lá? Então agora, pessoal, nós vamos ver na prática extensões de arquivos, suítes e também de imagens. Então vamos lá. Eu deixei essa pasta com alguns arquivos e percebam que os arquivos não nos mostram as extensões. Então nós vamos ter que configurar nosso Windows Explorer. Então nós vamos a exibir extensões de nomes de arquivos. Percebam agora que apareceram as extensões de cada arquivo. Então vamos rapidamente visualizar essas extensões.
Arquivos do tipo doc são arquivos do Word, pessoal. .doc é a extensão de .documento que foi utilizada no arquivo do Microsoft Office Word. Porém, de 2007 para cá, o Microsoft Office adotou para o Word a extensão DocX. Professor, qual a diferença de um para outro? Pessoal, eu vou até contar para vocês, mas eu também não quero que vocês se prendam a esse detalhe, ok? A diferença de .doc para .docx é que o docx ele utiliza-se de uma linguagem de marcação, o XML. Inclusive, o XML ele é utilizado em páginas na internet e até outros softwares. Então, o doc e o docx são utilizados em arquivos do Word. Mas, professor, e aquele ODT? Pessoal, o ODT ele é um tipo de arquivo que é utilizado no LibreOffice. Inclusive, o padrão ODF é o Open Document Format, ou formato de documento aberto. O ODT é exatamente o Open Document Text. É o texto desse formato ODF. Então, quando eu tiver um arquivo ODT, será um arquivo do LibreOffice Writer. Da mesma forma, uma planilha ODS será um arquivo de uma planilha do Calc. E por que S, professor? S vem de spreadsheet, que é exatamente a palavra que refere-se à planilha. E já que estamos vendo planilhas, qual o formato da planilha do Excel? O Excel será o XLS. O XLS vai ser o arquivo padrão do Excel, mas esse mesmo arquivo até 2003. No Office 2007, gerou-se um novo padrão de arquivo, uma nova extensão. E essa extensão acrescentou o XML e ficou XLSX. Então, XLS e XLSX são arquivos do Excel. Da mesma forma que doc e docx são arquivos do Word. E agora ficou fácil. Vimos que o Open Document Text é do Writer, o Open Document Spreadsheet é do Calc, e agora do PowerPoint. Ficou simples. ODP, que é de apresentação, ou Presentation do inglês. Então, o ODP vai ser a nossa extensão de arquivos do LibreOffice Impress. Da mesma forma, nós sabemos também que o PPT é o PowerPoint, que é a extensão utilizada no Microsoft PowerPoint até o ano de 2003. De 2007 para cá, nas versões de 2007 para cá, utilizou-se o PPTX. Então, assim, pessoal, nós visualizamos todas as extensões das suítes. Então, revisando rapidamente, nós temos Doc e DocX no Word, ODT no Writer. Para planilhas, nós temos ODS, XLS e XLSX, sendo os dois últimos do Excel e o ODS do Calc. E para apresentações, nós temos o ODP do Impress e temos o PPT e PPTX do PowerPoint. Fácil, não é? Mais fácil ainda vai ser visualizar as extensões de imagens. E aqui, pessoal, nós temos o BMP, que é um arquivo bitmap. Nós temos o JPEG, que é JPG, ou pode aparecer como JPEG, JPEG mesmo. Pode aparecer dessas duas formas. O GIF, que são aquelas imagens que se movem. E o PNG, que é um Portable Network Graphic. E assim, pessoal, aqui eu apresentei para vocês 4 extensões de arquivos de imagem. Essas são as mais utilizadas. Logicamente, pessoal, existem outras extensões. Da mesma forma como existem outras extensões de outras suítes. Mas as principais são essas. Ok? E aí, entenderam tudo? Então agora vamos ver como tudo isso é cobrado em questões de concursos. Questão 1. Assinale a opção que mostra o formato no qual, por padrão, o MS Word ou Microsoft Word salva um novo arquivo. E aqui gostaria de comentar rapidamente sobre cada uma dessas extensões. Com certeza eu sei que você já marcou a certa, mas vamos ver as outras.
XLSX, nós vimos na prática, é uma extensão do Excel. ODF é Open Document Format. Nós vimos também na prática que são os arquivos que são utilizados pelo LibreOffice. DocX, você com certeza já sabe que essa é a resposta. .doc e .docx são extensões do Microsoft Word. .html, essa extensão é um marcador de hipertexto. Nós não comentamos nessa aula, mas esse HTML ele é utilizado para páginas da web. Páginas da web normalmente são utilizadas nessa extensão, .html. .pdf, nós comentamos na aula. O Portable Document Format é um formato de documento portátil. Então, qual foi a opção que você marcou? Vamos conferir? Exatamente, pessoal, DocX. O .doc e o .docx são utilizados pelo MS Word. Próxima questão. Questão 2. A extensão é utilizada para identificar o tipo de arquivo, ou seja, dizer ao computador qual aplicativo criou ou pode abrir o arquivo. Além disso, ela pode ser encontrada nas propriedades do arquivo em questão. Assinale a alternativa que apresenta as extensões que podem ser geradas através do software Excel. E aqui, pessoal, eu quero bastante atenção de vocês porque nós vamos adquirir um novo conhecimento. Então vamos lá. Item A. DocX, você já sabe que é do Microsoft Office Word. Então, mesmo que o XLSX e o XLS sejam do Excel, esse item estará errado. Item B. O exe é um arquivo executável. Normalmente, esse tipo de arquivo é utilizado por programas, por instaladores de programas. Então, esse item ainda fala XLS, que estaria correto, e PFD. Porém, o PFD ele é utilizado em fluxogramas. Item C. PPT. Aqui nós já aprendemos que é um arquivo de PowerPoint. Doc, nós já aprendemos que é um arquivo do Word. E TXT é aquele texto sem formatação. Da mesma forma, no item D. E agora vamos para o item E. XLSX é do Excel? Positivo. XLS é do Excel? Positivo. E CSV? E o que é o CSV, professor? O CSV, pessoal, é um arquivo que pode ser aberto com o Excel. Inclusive, o Excel pode salvar em .csv. O CSV ele é um arquivo de texto simples que armazena informações de uma tabela, de planilhas. E agora, com certeza, você escolheu a opção correta. Vamos conferir? Exatamente, pessoal. Item E. XLSX, XLS e CSV. Vamos para a próxima questão. Questão 3. A coluna da esquerda apresenta nomes de arquivos com suas respectivas extensões, e a da direita, o aplicativo programa indicado para a edição de cada um deles. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. Então vamos lá, pessoal. Vamos resolver essa questão, mas já adianto, tenham bastante atenção. Essa questão eu achei ela muito bem feita, pois o examinador ele utilizou uma questão simples, mas que precisa de atenção para ser resolvida. Percebam que o nome do arquivo é texto, mas a extensão é .bmp. Então esse arquivo não é um texto. Esse arquivo é uma imagem bitmap. Então o item 1 nós vamos marcar onde? Lá no Paint. Mas vamos para o início. Microsoft Excel, ele lê que tipo de arquivo? Ele lê o .xlsx. E onde está ele? Bem aqui, ó. Documento.xlsx. Percebam que o examinador utilizou o nome documento, mas a extensão nos mostra que esse documento não é um documento, ele é uma planilha. Então, 3 no Microsoft Excel, 1 no Paint. Bloco de notas. Vai ler o quê? Ele vai ler arquivo .txt, ou seja, um texto sem formatação. Porém, percebam que o .txt foi nomeado como imagem. Aqui não é uma imagem, aqui é um .txt, é um texto sem formatação. Então aqui, item 4. E por último, o Microsoft Word, ele lê o quê? Um docx. E qual o nome que o examinador utilizou? Planilha.docx.
Porém, pela extensão, eu percebo que isso não é uma planilha. Então aqui eu vou marcar 2. Então agora eu quero que você me diga qual o item correto. Vamos conferir? Item B, pessoal. Se você achou um pouco confuso essa questão, volta um pouco e assiste novamente o vídeo. Então, vamos para a próxima questão. Questão 4. Quanto às principais extensões de arquivos, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Afirmativa número 1. A extensão PDF se refere especificamente aos arquivos geradores de planilhas. E aí, pessoal? Item certo ou errado? Item errado, pessoal. PDF nós já vimos que é um formato de documento portátil, Portable Document Format. Então vamos para a afirmação número 2. A principal extensão padrão gerada pelos arquivos de som é do tipo PNG. Pessoal, nós não vimos todas as extensões de som. Nós não estudamos essas extensões aprofundadamente, mas nós sabemos que PNG não é uma extensão de som. PNG é uma extensão de... Exatamente, pessoal. PNG é uma extensão de imagem. Então também está errado. E agora, qual a resposta que você marca? Vamos conferir? Exatamente, pessoal. Item D. As afirmativas 1 e 2 são falsas. E assim, nós chegamos ao fim da nossa playlist. Essa playlist de introdução foi o primeiro contato com cada um dos assuntos mais cobrados em informática para concursos. Então, se você quer mais vídeos como esse, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e deixa aquele like. Assim você vai nos dar uma força e nós vamos continuar nesse projeto. E mais uma vez gostaria de ler esse versículo para vocês. O versículo lá em Filipenses que diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, pessoal, Filipenses 3:14 para a reflexão de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.